Passamos agora para a questão de número 30. Eu já separei a 30, 31 e 34 para fazer um bate-bola com vocês. Vamos lá. A questão número 30, pessoal. O que é que ela traz no seu enunciado? Determinado capital aplicado a juros simples, grife, juros simples, durante 18 meses, rendeu 7.200. Um certo capital aplicado durante 18 meses, rendeu. Esse rendeu significa dizer o quê? É os juros. O que teve a mais, 7.200. Ótimo. Aí ele continua. Sabe-se que, se o dobro desse capital, situação 2, o dobro desse capital fosse aplicado a juros simples com a mesma taxa anterior, a taxa dos dois é o mesmo, geraria no final de 2 anos, 24 meses, 2 anos, um montante de 40 mil. O montante de 40 mil. O valor do capital aplicado na primeira situação foi. O valor do capital aplicado na primeira situação. Em outras palavras, quanto vale o C? Pessoal, são duas situações. Capital, tempo e juros. Capital da segunda situação, tempo e o montante. Primeira parte que eu quero que vocês pensem. Você deve estar dizendo assim, Thiago, infelizmente eu estou preocupado com essa questão, porque eu não tenho o C e eu não sei quem é a taxa. Então isso está me deixando preocupado. Espera aí, espera. O que é que eu já combinei com vocês? A gente já está aqui batendo papo há muito tempo e vocês não podem mais se dar ao luxo de pensar em errar uma questão de matemática. Por quê? Porque foi desorganizado. Não pode. Organiza o enunciado. Pega o enunciado, a salada do que ele disse e papoca no papel. Joga para o papel para que você possa ver o que está acontecendo. Caso você faça isso, você vai conseguir me dar uma equação na primeira situação e uma equação na segunda. Claro. Capital, tempo e juros. Um desses três é uma equação. Quem? Juros. Como é que é os juros, pessoal? Capital, taxa, tempo. Eu sei os juros? 7.200. Eu sei o capital? Não. Sei. Eu sei a taxa? Não. Fica aí. Eu sei o tempo? Sei. O tempo é quanto? 18. Ora, pegando 18 está multiplicando, passando, dividindo, eu chego a 7.200 dividido por 18 igual a C vezes I. Se você dividir, você vai encontrar capital vezes a taxa igual a quanto? 72 dividido por 18, 4. Então ficaríamos com 400. Capital vezes a taxa seria então 400. Não adianta comemorar. Encontrei o capital vezes a taxa, é 400. E daí? Se a questão quer o capital, ele quer o C, ele quer o C. Tem a taxa atrapalhando. Deixa aí, deixa. Vamos agora para a segunda. Pessoal, quem é a segunda equação que eu tenho quando eu monto a situação 2? Porque eu tenho uma segunda equação. Qual será? Vamos lá. Capital, não me dá a equação. Tempo, não me dá a equação. Montante. Montante. Me dá ou não uma equação? Claro! Montante para juros simples é capital mais o juros. Cuidado, cuidado. Montante é capital mais os juros. Montante, a questão já trouxe dizendo que era quanto? 40 mil. Capital. Tu não vai colocar C, vai? Não. O capital na situação 2, qual é? 2C. 2C. Mais os juros. Vai, devagar. Como é que a gente abre os juros? Capital da situação 2, 2C, capital, vezes a taxa, que é a mesma da primeira, vezes o tempo. E o tempo é quanto? 24. Vou de novo com vocês, porque eu não posso vacilar. Olha como a questão agora se desmanchou. Acabou a questão. Se você tiver calma. Montante, 40 mil. Mas o que é o montante? É o capital mais os juros. Capital da situação 2, 2C. Juros da situação 2 é o capital, 2C, vezes a taxa, que é a mesma da primeira,
vezes o tempo, que é quanto? 24 meses. Então, pessoal, olha com calma, olha com bastante calma e vem cá. Olha para esse pedacinho aqui, olha. Olha com calma. Olha para essa belezura aqui, olhe. Pessoal, galerinha, vai, devagar. 40 mil é igual a 2C mais 2 que multiplica vezes 24. Me responde. C vezes I, que apareceu aqui, ó. Pode ser trocado por quem? 400. Então você vem e joga 400. De novo, 2, C vezes I, 400, 24. Quando eu chego nesse ponto, o que é que nós teremos? 40 mil igual a 2C mais. Bem, 24 vezes 4, se você multiplicar, dá 96, perfeito? 96 vezes 2 vai te dar 192. 96 vezes 2 dá 192, só que tem 2 zeros, então 2 zeros. Ficamos, portanto, com quanto? 19.200. Jogou 19.200 para o primeiro membro, ele vem passando negativo, olha, vai subtrair. Quando ele subtrai, fica 40 mil menos 19.200 igual a 2C. Fazendo essa diferença, você vai encontrar então 20.800 igual a 2C. Tá aí, ó. Fazendo a diferença, 20.800. Esse 2 vai passar para cá o quê? Dividindo. Então, conclusão, quanto é o capital? 10.400. Tiago, espera. Eu não vou marcar agora a resposta. Isso, você não vai. O que você vai fazer? Ver o que é que ele pediu. Por quê? Porque pode ter uma casca de banana nessa questão. Se ele estiver perguntando o capital da situação 1, a resposta é o C. 10.400. Se ele estiver perguntando o capital da situação 2, seria 2C. Portanto, 20.800. Tá claro a ideia? Vê o que é que ele está perguntando. Ele perguntou o quê? O valor do capital aplicado na primeira situação. Primeira. Capital da primeira situação é C. Portanto, a resposta 10.400, que vocês iriam encontrar como resposta o item o quê? É como resposta correta. Fechado? Então, resposta da questão número 30 é o item E, só fazendo com calma. Monta o enunciado e depois parte para a resolução. Tranquilo? Emendando agora para a questão 31. Vamos lá. Quando eu chego na questão número 31, ele diz assim, a Fátima aplicou R$1.000 a uma taxa de juros compostos de 10% ao mês, por um prazo de um trimestre. Tendo sido a capitalização mensal, qual será o valor do resgate? 1.000, 10% ao mês por um trimestre. Eu estou com um pequeno problema. Que problema seria? O tempo e a taxa em unidades o quê? Diferentes. Não, Thiago, tá de brincadeira? Eu consigo matar isso aí rapidinho, cara. Vai ficar 10% ao mês? Então isso aqui tem que virar mês também, não é? Um trimestre tem quantos meses? Isso, 3 meses. Então lembre-se de que não vai ser colocado na fórmula de juros compostos, que eu ainda não falei qual era, e sim 3 meses. Por quê? Porque a taxa e o tempo deverão estar na mesma unidade, mês e mês. Tá claro? 3 meses e um trimestre é a mesma coisa. Pessoal, para matar a questão e acabar, uma questão relativamente simples, você tinha que saber apenas a fórmula do montante dos juros compostos. Lembrando que montante pode ser em simples ou composto, é capital mais juros. Montante, capital mais juros. Montante, capital mais juros. Tanto faz a modalidade. Perfeito? Como é que se calcula o montante em juros compostos? Já tem uma fórmula direta. O montante é o capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Lembra do que eu falei?
Quando eu desenhei o gráfico nas aulas anteriores, eu disse que era uma exponencial, exatamente por conta desse N aqui, ó. Então, montante é o capital que multiplica 1 mais Z elevado a N. Pessoal, vamos à questão agora. Ele está perguntando o valor do resgate. O valor do resgate a gente entende como sendo o quê? O montante. Então, vai ficar o montante igual. Quem é o capital? 1.000, que multiplica 1 mais a taxa é de 10% ao mês. Eu acredito que se você colocar da forma unitária, você consegue ver sem nenhum problema que seria 0,1. Consegue? Então, ó, 10%, 0,1. Elevado a N. Aí vem um aluno todo empolgado e coloca, ó, 1. Não é um trimestre? Errou. Por quê? Porque não prestou atenção. Pessoal, se a taxa está ao mês, isso aqui também tem que ser escrito o quê? Ao mês. Então, você apaga o 1 do trimestre e põe 3 meses para ficar na mesma unidade. Então, o montante será 1.000 multiplicado por 1,1 elevado a 3. Então, o montante é igual a 1.000 vezes. Bem, esse cálculo dessa potência ainda dá para ser feito. É só pegar 1,1, multiplicar por 1,1 e multiplicar por 1,1. Quando você multiplica, esse aqui te dá 1,21 vezes 1,1. Quando você multiplicar de novo, você vai ter 1,331. Perfeito? Então, você ia colocar aqui, ó, 1,331. Quando multiplica, o montante dá quanto? 1.331. Aí você vai e marca a resposta. Qual é a resposta correta? Questão 31 seria o item o quê? O item A. Acabava a questão, você comemorava sem nenhum problema. O item A, que é 1.331. Pronto. Bem, agora, eu sei que muitos que estão aí estudando devem estar se perguntando, mas Thiago, tu não mandou lá no final desse arquivo, junto com o gabarito, uma tabelazinha? Aquela tabela não aparece em várias provas? Aparece. Eu não poderia ter utilizado para resolver essa questão de forma mais rápida e evitar esse produto aqui, não? Poderia. E como seria o auxílio da tabela? Como é que eu poderia utilizá-la? Bem, vocês receberam a tabela lá no final, responsável por essa parte aqui, ó. 1 mais I elevado a N. A tabela te dá exatamente o valor dessa estrutura. 1 mais I elevado a N. Então, pessoal, ia ficar assim, ó, capital 1.000. 1 mais, quanto é a taxa? 10%. Quem é o tempo? 3. Então, vai lá, todo mundo no final do arquivo e pega a tabela. Vamos lá, olha a tabela. A tabela que vocês receberam. É a tabela responsável por 1 mais I elevado a N. A tabela é responsável por esse valor. Aqui, ó, no cabeçalho, na horizontal, você vai ter as taxas. E na vertical aqui, você vai ter o quê? O tempo. Esse tempo não é mês, não é ano, não é bimestre, não é semestre. Lembre, a tabela, ela é universal. Ela relaciona taxa e tempo sempre na mesma unidade. Pode ser mês, dia, ano, bimestre, semestre. Fechado? Bem, o que é que a questão me deu? A taxa. Então, eu olho a taxa de 10%. Porque a taxa é 10%. Vai lá em cima e procura a taxa de 10%. Encontraram? 10%. Quando você vem agora para a vertical, você vai procurar o tempo, que é 3 meses. Tem que ser na mesma unidade. Quando você percorre e acha 3 meses, você agora cruza. Tempo, 3 meses. Taxa, 10%. Quando você cruza o tempo e a taxa, você encontra um valor. Esse valor é justamente o resultado dessa estrutura. Ou seja, você iria chegar aqui e ia substituir essa potência pelo número 1,331, como aconteceu aqui no produto. Só que com o auxílio da tabela, você já ia ganhar tempo. Então, você vai na tabela e já pega o valor direto. Multiplicando, matava a questão. Ficou simples? Então, com a tabela, é só isso aí. Fechado? Bem, se você entendeu o uso da tabela, corre comigo para a questão de número 34. Você vai conseguir sair bem e de forma bem rápida. Vamos lá. Na questão 34 ele diz, uma aplicação de 3.000 é o capital. Rendeu 2.370 é os juros. Durante 10 meses, qual a taxa mensal composta
de juros desta operação. Bem, pessoal, vamos lá. Eu sei uma fórmula apenas para trabalhar com juros compostos até agora, que é o montante, que é o capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. Vamos substituir o que eu sei. Alguém sabe o montante? Sabe. Por que sabe o montante? Porque é a junção do capital com o juros. Então, capital mais os juros dá o montante. Então, eu vou colocar, ó, capital mais os juros, montante, 5.370. Capital, 3.000, que multiplica 1 mais o I, que é o que eu estou doido para saber, elevado a N. E o N é quanto? O N é 10. Pronto. Pronto. Então, montante, a junção dos dois, capital, 1 mais I elevado a N. Eu quero essa taxa. Vou isolar, passando 3.000 para lá. Quando ele passa dividindo, fica assim, 5.370 dividido por 3.000, igual a 1 mais I elevado a 10. Lembrando a todos que eu estou querendo saber a taxa. Ao efetuar essa divisão, simplificando antes, é claro, você vai encontrar 1,79. Dividindo, você vai encontrar 1,79, igual a 1 mais I elevado a 10. Olha o que aconteceu agora que me deixou muito, mas muito preocupado. Eu cheguei nisso, 1 mais I elevado a 10 igual a 1,79. O que é que eu teria que fazer para resolver essa parte? Pegar o 10, jogar para o outro lado em forma de raiz, que ia ficar raiz com índice 10 de 1,79, depois jogar 1 para lá, isolando. Tiago, então ficaria assim? 1 mais I igual a raiz com índice 10 de 1,79, depois eu jogava 1 para lá, ó. Jogava 1 para lá e ficava menos 1, que ele ia passar negativo. Essa seria uma resposta possível? Seria. Se a prova não trouxesse a tabela que eu coloquei no material de vocês. Se não tivesse a tabela, a resposta iria ficar indicada assim, como já aconteceu em vários concursos. Tiago, mas se tiver a tabela, como é que eu faço com a tabela? Com tabela. O que é que eu vou fazer quando eu tenho a tabela? Vai ficar fácil. Muito fácil. A tabela, recapitulando, na horizontal são o quê? As taxas. Na vertical, o tempo. No miolo, a relação entre as duas, a resposta do parêntese. Não é isso? Olhe para essa questão. O que é que você já sabe? Você sabe a resposta do parêntese. Você sabe o tempo, que é 10. E precisa da taxa. Vai então na tabela. Vai na tabela, com calma. Tabela. A taxa você sabe? Não. O tempo você sabe? Sabe. O tempo é quanto? 10 meses. Então você vai até o 10. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Encontrou o 10? Percorre até chegar no 10. Encontrou. Você sabe o resultado que você quer encontrar. 1,79. Então percorre até chegar no 1,79. Chegou? N10, que você já sabe. Procura até chegar a 1,79. Encontrou? Quando você encontrar 1,79, você sobe. Qual é a taxa encontrada por vocês? Deverá ter sido 6%. Concordam? Então, ó, N10, o resultado eu já sei. N10, o resultado eu já sei do parênteses. Então, 10, até chegar no resultado, eu subo olhando qual vai ser a taxa. 6%. Então, eu matava a questão afirmando que a taxa era de 6%. 6% o quê? Ao mês. Eita, quem foi que disse que essa tabela era ao mês? Ninguém. Eu sei que a taxa é ao mês, porque o tempo que eu estou olhando é em meses. Se o tempo fosse ao ano, a taxa seria ao ano. Se fosse tempo bimestre, taxa ao bimestre. Fechado? Então você vai ter a taxa de 6% ao mês. Quando você joga para cá, resposta seria 6% ao mês. Qual seria então o item correto da questão de número 34? O item C, de certeza de aprovação. Perfeito? Então, galera, um grande abraço. Daqui a pouco a gente está voltando. Valeu!